Fala pessoal, tudo bem? Começa agora o nosso 10º episódio do AltaCast. E hoje a gente está aqui com um convidado super interessante, super relevante, trazendo um tema inovador e disruptivo para a gente. Exatamente. Então hoje estamos aqui com o Adriano, ele é enfermeiro com mais de 20 anos. A gente tenta omitir um pouco essa parte, né, Adriano? Mas enfim, com muito tempo de experiência em urgência, emergência, em atendimento domiciliar. Ele também é conselheiro do Corém, né, Adriano? Uhum. E quem mais aqui? Tem muita coisa aqui, mas eu vou deixar ele se apresentar. Bem-vindo. Fala, Adriano. Antes disso, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like lá para nós no vídeo, tá bom? Compartilha também com quem você quiser. Principalmente com quem tem necessidade, que você acha que precisa ouvir essas dicas de saúde, tá joia? Mas bem-vindo, Adriano. Primeiro eu queria agradecer o convite e falar que esse trabalho ele tem uma grande relevância, não só na área do empreendedorismo, mas para aquele que necessita lá na ponta, que às vezes eles não conseguem ter o acesso a essas informações. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigada. E fico muito feliz em saber que são duas colegas da saúde, porque a gente acha que saúde não está ligado à informatização, a coisas modernas. Então, mais do que nunca, vocês estão de parabéns. Obrigada, Adriano. Obrigadão. O AltaCast, ele, assim, só corroborando aqui, ele veio com esse propósito. Então, assim, não só de mostrar, né, os profissionais, o que a gente tem de hoje, o que a gente tem de inovador, né, na saúde, mas também de mostrar aos pacientes, né, a oportunidade que ele tem de ter um profissional em casa super gabaritado. Então, eu sou casado, tenho 3 filhos, sou casado com uma enfermeira também. Todo mundo na saúde, então, hein? Tenho 3 filhos e eu são mais de 20 anos trabalhando na área de saúde, né, dentro da enfermagem. E por que você escolheu a enfermagem? Eu queria fazer alguma coisa eu queria ter esse contato com o ser humano. Eu trabalhava com computador, mexia com computador. Então, totalmente o oposto, né? Isso lá em 1995 até. E aí, eu tinha alguma coisa que, você não cara, não legal, era. Eu né? não queria ficar com essa máquina direto. Então, eu busquei alguma coisa que eu tivesse contato com o ser humano. Pessoas. E aí eu consegui entrar nessa formação e vim buscando e vendo o quanto que isso era gratificante. Eu não vou falar nada do ponto de vista financeiro, porque a gente não veio conversar sobre esse assunto, mas assim, é muito gratificante você poder se sentir, de fato, útil para aquele que precisa e naquela hora que ele está precisando. Então, assim, para mim isso é muito gratificante, eu sou muito feliz com isso. E a gente compartilha desse seu sentimento, assim. Eu acho que quem está na saúde, ele precisa desse contato, ele precisa dessa identidade, né? É muito interessante você falar isso. Muito bacana. E aí eu peguei e dentro dessa minha vida profissional, eu comecei a fazer algumas observações. Isso tem todo um período aí de observação. E eu vi que, em um momento da minha vida profissional, eu comecei a observar que os pacientes de home care, eles têm as mesmas necessidades dos pacientes que estão internados dentro do hospital. Ou seja, eles têm que ter acesso ao que tem no hospital, na residência. Só que isso era muito, para essa ideia que eu estava amadurecendo, era muito complicado. E aí eu comecei a observar e ver o que eu poderia fazer para ajudar esses pacientes. Então, baseado nesse dia a dia, de pegar, por exemplo, eu pegava o paciente no 3º andar, aqui na Asa Sul, Asa Norte, eu não lembro, naqueles prédios antigos, colocava na ambulância, levava para o hospital para eles fazerem esses exames que hoje a gente faz do domicílio. Você trabalhava numa empresa de ambulância? De ambulância. Remoção. Fazia o APH, então a gente pegava esses pacientes, tinha uma chamada, a gente ia lá, pegava e colocava os pacientes, precisava, ou até mesmo aqueles precisavam, já era agendado, eles precisavam sair da residência para fazer esse exame. Exames, procedimentos. E aí eu comecei a ver, falei, cara, não é possível, porque a gente é tão dificultoso, por que eu não posso buscar alguma coisa que vai ajudar esse paciente? E aí um dia, eu cheguei no plantão 6h30 da manhã, e
comecei minha rotina normal. Aí teve um atendimento, era uma paciente idosa, eu não lembro, acho que devia ter uns 80 anos. Bem magrinha, bem caquetezinha. Dificuldade de locomoção. Tudo aquilo que eu já falei anterior. A gente colocou ela na ambulância e levou para um hospital daqui de Brasília para fazer o exame de imagem. Você lembra qual era o exame? Eu lembro. Era um raio-x. Era um raio-x. De abdômen, no caso dela. Né? Que é um exame de imagem assim, de menor complexidade, mas a trabalheira é a mesma. Né? Mas aí o que me chamou a atenção é porque ela chegou, precisou passar por todo um processo e aí demorou pelo tempo dela. Ela estava sem se alimentar, na verdade. De jejum. Então você foi pegá-la de manhã? De manhã. Uhum. E aí, levou para a clínica? Levou para um determinado hospital aqui em Brasília. Deu entrada para fazer todo o atendimento que precisava fazer, foi feito o procedimento que precisava fazer e a sonda, na verdade, era para confirmar uma sonda. Precisava confirmar, essa era a verdade. E aí foi confirmada essa sonda e na hora de voltar, por algum motivo, que aí eu também não sei se precisou fazer mais alguma coisa ou não, mas eu sei que coincidiu na minha volta, já quase no final do meu plantão. Nossa. Isso à noite já? 12 horas. Não, eu entrava às 6h30, acho que esse atendimento tocou por volta das 4 horas, mais ou menos, porque ele foi o tipo último. Eu lembro porque foi o primeiro e o último. 6h30 da manhã? Eu entrava às 6h30 e saía às 18h30. Ela ainda estava lá realizando. E aí, por volta dessas 4 horas, mais ou menos, eu não sei exatamente, porque assim, o paciente às vezes pode ser, eu não posso falar por que ele ficou tanto tempo. O que me chamou a atenção foi que aquela paciente, ela precisava de outro tipo de, por exemplo, ela precisava se alimentar, mas para fazer isso tudo certinho, ela tinha que estar na residência dela. Ou poderia se alimentar no hospital. Esse detalhes aí eu não me atentei. O que me chamou a atenção fato é que ela não estava comendo, né? Ela não estava se alimentando, e aí quando eu coloquei ela dentro da ambulância e voltei para a residência, aí a pessoa que estava do lado, não lembro se era uma técnica ou era uma cuidadora, mas falou o seguinte: olha, a gente está desde aquela hora, e aí ela que relatou isso para mim, porque a gente só precisava fazer esse exame. Nossa. E ficou que era para confirmar se a sonda estava o posicionamento da sonda para poder correr a dieta, né? E aí eu fiquei, então uma coisa puxa a outra, e a paciente. E aí às vezes tinha mais, porque assim, eu acho que poderia ter talvez mais outra coisa para ser investigada, enfim, eu não sei, um atendimento, enfim. E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça e ficava sempre pensando nessa dificuldade que a gente tem, que é com idoso, com criança. Poxa, vamos ter que, o que a gente pode, o que eu posso fazer como profissional de enfermagem para essa paciente? Aí eu falei, eu posso dar um atendimento humanizado. Mas era só isso? E aí eu pensei, cara, por que a gente não consegue fazer esse exame na residência dela? Aí começou. Olha só. Eu passei mais ou menos 10 meses buscando fazer o entendimento desse serviço. Então eu fiz busca em todos os locais e não encontrava nenhum. O que eu encontrei mais próximo, que eu poderia falar assim, eu copiei de um determinado lugar, foi o empresarial, um raio-x empresarial que todo o suporte está lá dentro. Você para numa determinada obra, o profissional vai até aquele tipo de carro que está ali, adaptado, né? Vai lá e faz os exames. Então, mas esse aí não ia resolver. Porque teria que chegar no domicílio. Porque eu queria chegar, aí eu cheguei, foi engraçado, eu falei assim, tô com um projeto que eu consigo chegar nos blocos da Asa Sul, mas como é que eu vou ligar o negócio lá de energia? A paciente vai jogar lá uma extensão para mim? Então não estava bacana. E aí eu comecei a buscar mais, até que a gente conseguiu um equipamento que ele era exatamente o que a gente estava precisando. E aí a gente conseguiu construir o serviço de raio-x domiciliar em Brasília. Assim nasceu a Raio-X em Casa, né? Nasceu uma outra empresa, né? Nasceu o embrião. Nasceu o Raio-X em Casa no Distrito Federal e em torno, né? E aí nasceu uma empresa que a gente ficou com ela durante aproximadamente 10 anos. Essa empresa, ela deixou de existir. Mas, eu falei, a empresa, nome, isso não é problema. Porque a essência da empresa, do que realmente, de fato, era
eu tô aqui, então eu vou seguir com esse projeto. Esse projeto ele não morreu. Então conta pra gente assim, o que é a Raio-X em Casa? Raio-X em Casa hoje é uma empresa que a gente vai até o paciente, principalmente os pacientes que estão sob regime de internação domiciliar, que é essencial para ele. Paciente que está acamado, muito tempo. Muitos dispositivos. Dispositivo, eles estão com traqueostomia, estão com GTT. Esses pacientes... Conta pra gente o que é GTT. Gastrostomia, hein, gente? É gastrostomia, né? Então, com aquela sonda de alimentação, pronto, eu acho melhor assim. Você já está fazendo uma evolução. DOT, GTT, bag. E esses pacientes, até pelo fato de ficar muito tempo acamado, às vezes eles podem ter acúmulo de secreção. E é importante ficar monitorando do ponto de vista imagem de radiologia. Então, eu peguei e falei, cara, vamos fazer esse serviço. Aí a gente fez, o serviço ficou bom e a gente começou a passar para os home care e hoje eles usam para essa finalidade, para eles identificar se o paciente tem uma pneumonia, para que não faça um tratamento totalmente empírico. A gente sempre fala que a clínica ela é soberana, né? Não tem para onde correr. Mas você se sente muito mais seguro quando você tem um exame complementar. Então, hoje ele é um exame complementar para auxiliar o médico ali. A tomada de decisão melhor no dia a do dia, paciente. né, de um paciente em atenção domiciliar. Então, você abreviou a dor do paciente de ter que se locomover, de ter que ser cheio de dispositivo. Então, aqueles pacientes que têm, como você falou, sonda, tráqueo. Até oxigênio. Oxigênio, terapia. Então, eu imagino assim, quem estiver olhando, vendo a gente, né, assistindo a gente, então às vezes tem aquele parente, enfim, aquela pessoa em casa que ele tem que cuidar e que para poder levar precisa de fazer um exame simples, muitas vezes precisa desse exame simples, e é um transtorno, né, não só para todo o contexto, mas principalmente para o paciente. O paciente sente muita dor, muita dificuldade. A locomoção em si já agita muito o paciente, né? Mesmo aquele paciente sem dispositivos, um paciente com Alzheimer, com uma doença demencial, ele vai se agitar muito mais, né? É um transtorno, realmente. Só quem já teve um paciente acamado, conviveu ou cuidou, consegue entender essa dor aí, né? Exatamente. E o valor do que você está trazendo aqui hoje. E assim, o que também é importante deixar bem claro que a gente faz o raio-x domiciliar. Mas não é simplesmente só ir lá fazer um raio-x, não é isso. Hoje, nós estamos com uma equipe muito boa, as meninas são super dedicadas, eu chamo as meninas pela intimidade que a gente tem, e quem está conduzindo esse projeto comigo é uma enfermeira também, a Camila, que ela é muito preocupada, e aí é um ponto que eu acho bastante importante, na segurança do paciente. Não é simplesmente eu chegar com um técnico e um motorista, ir lá subir, fazer... Não é isso. A Raio-X em Casa hoje ela não pensa nisso. Ela pensa na segurança do paciente, é primordial, porque a gente leva um enfermeiro que conhece do manuseio de um paciente que seja de média, de baixa ou de alta complexidade, para que ele esteja ali acompanhando na hora com a técnica de radiologia. Então, sempre vai uma equipe completa, um enfermeiro e um técnico de radiologia. Porque assim, quem faz o raio-x, quem dispara, é o técnico de radiologia. E quem acompanha esse momento é o enfermeiro. Então, a gente se preocupou de colocar um enfermeiro para ter essa segurança a mais. Especializado nesse tipo de atendimento. E aí, o que acontece? A gente sabe que tem o profissional já na residência, que está ali para esses pacientes de home care, já tem lá geralmente um técnico, né? Bem cuidado, tem a família que está bem cuidado, mas ainda assim a gente coloca o enfermeiro para ele estar acompanhando, estar monitorando ali, esse exame aqui, às vezes tem aqui, está pedindo uma incidência a mais, mas pelo esse quadro aqui nesse momento, não é viável fazer, então a gente só vai fazer até aqui. Isso acontece muito com paciente, por exemplo, quando pede um perfil, e a gente avalia esse paciente lá na hora para saber se é possível ou não fazer um perfil. É difícil, né, fazer um paciente acamado PA e perfil, né? Que é o paciente de lado e de frente. Você vai falar, a gente tem que estar sempre explicando o que é o PA e o perfil. São incidências, formas diferentes de fazer o raio-x. Para ver o raio-x. Posições diferentes. Para dar uma melhor... Os cortes, né? Ver os cortes ali. Mas a gente tem essa preocupação, então a gente... Hoje, eu falo, gente, a gente não faz raio-x, né? A gente tem um produto, a gente tem um serviço que dentro dele
vem como primordial garantir a segurança do paciente para que a gente consiga fazer uma imagem adequada para que o médico que for fazer o laudo... Essa era a minha pergunta. Quem lauda? Você tem parceiros que laudam? Quem lauda é o médico radiologista, e também até refrisando que para a gente fazer esse serviço, a gente tem todas as liberações dos órgãos competentes isso, eu já ia te perguntar isso, que é muito importante. Então, vocês têm a liberação, a gente tem a liberação, registro de tem tudo. Tem o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. A gente tem o cadastro, tem enfim, CNES, tudo que pediram para a gente apresentou, e mais outras coisas que não pediram, mas que a gente achou importante ter. Certo. Tudo isso para ter segurança daquilo que a gente está fazendo. Porque uma coisa é você esporadicamente lá fazer um exame, agora outra coisa é você ficar naquele mesmo local fazendo, ali você vai disparar muito exame. Exatamente. Então, assim, são situações... São pontuais, né? Exames são pontuais, situações diferentes. Existem indicações com específicas para... Então, por exemplo, é muito comum o paciente falar assim, eu sou particular, eu quero um exame... Não funciona assim. Precisa sempre ter um pedido médico, uma indicação. Por que a gente está indo lá? Eu queria fazer vários exames, mas se não tiver nesse rito, a gente não faz. E aí a gente é muito criterioso com isso. Precisa ter uma indicação, porque nós não vamos sair disparando por disparar, ou só por eu achar que porque eu posso fazer, eu vou ganhar lá um dinheiro de quem está... Isso não está fora de cogitação com a gente. E do que você falou aqui, vocês então trabalham com um protocolo de segurança do paciente. Paciente seguro, né? Que está super em alta esse assunto. E eu acho importante a gente frisar isso. Então, que vocês têm protocolos de segurança do paciente, toda a situação, o contexto inteiro analisado ali, né? Você estava falando como que acontece o exame. Então, assim, quando o técnico e o enfermeiro chegam, quando você comentou que às vezes eles contraindicam alguma coisa, eles chegam a discutir com o médico, com o solicitante, fazem esse contato. Olha, esse exame aqui, ele não é possível fazer com todas essas incidências devido ao quadro clínico desse paciente nesse momento. Então, assim, não é indicado. Faz outro, a gente faz um exame que não vai comprometer o laudo, para o radiologista se sentir seguro naquilo que ele vai falar. A gente não vai fazer um exame que vai comprometer o paciente. Então, a gente dá aquela... assim, tem várias situações que a gente precisa realmente... Faz um contato, e relata para eles, só foi possível fazer com essas incidências devido ao quadro clínico do paciente. Mas às vezes assim, não dá naquele momento, mas mas em um outro momento às vezes é possível, né? Assim, a gente vai ajustando. A gente vai se ajustando conforme a necessidade ali do paciente. Primeiro lugar, sempre. É a segurança do paciente. E são os principais casos que você atende, que você é chamado para poder atender? Olha, de 100%, 95% de todas as nossas chamadas é raio-x de tórax no leito. De idosos? De paciente idoso em home care. Entendi. É assim, 95%. Tem caso de criança também? Muita criança acamada, principalmente as crianças, para tirar elas dentro da residência, para levar, para fazer esses exames. No caso das crianças, geralmente, são crianças que estão com paralisia cerebral, algum tipo de sequela. Alguma sequela, alguma comorbidade. Então, esses pacientes, é muito difícil a gente pegar eles, tirar, por exemplo, lá de um terceiro andar, segundo andar, colocar numa maca, colocar na ambulância, levar lá na clínica ou no hospital, faz o exame e volta. Assim, isso é bem, para o paciente hoje é bem complicado, mas para a gente, esse exame ele é essencial para essa criança. Você já atendeu o caso assim, por exemplo, me veio aqui a cabeça agora, por exemplo, uma criança, às vezes um autismo mais avançado, que a criança não tem segurança de sair de casa. Não seja acamado, não seja necessariamente. Não seja acamado, mas às vezes ele tem dificuldade de sair de casa, tem medo, e às vezes talvez melhor atender essa criança em casa para poder diminuir o distúrbio, né, do contexto dela. Tem criança que às vezes eles são muito agitados, né? Então, e aí a gente espera, isso tudo é alinhado com as equipes, né? Todo mundo se comunica e fala, paciente muito agitado, e aí isso já aconteceu, acho que foi até umas 2 semanas atrás, e a gente precisa chegar em um tempo que aquela criança que a gente sabe que é o ambiente dela, porque assim,
marca aqui o exame tal hora. Não, a gente precisa saber, aquele tempo ali, aquele momento ali é o momento que é o ideal para fazer aquele exame, porque essa criança é uma criança agitada, ela é insegura. Então, a gente procura sempre buscar o melhor tempo do paciente, mas que ele se sinta seguro, que ele aceite. Que seja da rotina, dele, para a gente não quebrar a rotina, porque isso atrapalha o exame. E isso é muito legal você falar, porque isso aí é a humanização, né? Então, é você olhar o contexto ali daquele paciente, o melhor momento para ele, você gerar qualidade do atendimento dele na hora que ele precisa. E para aquela família inteira, né, que está envolvida. Já aconteceu também, assim, por exemplo, às vezes pede um exame de urgência, aquela coisa toda, e aí a nossa equipe chega na residência, aquele paciente ali não é o momento dele. Quem está ali falou, olha, esse momento aqui não é o ideal. A gente pega e respeita aquilo ali. A gente fala, não, vê qual é o horário que tem, que aí a gente sempre tenta adequar. A gente dá uma confirmada para ver, então, se realmente esse horário está adequado ou não. Mas, assim, a rotina nossa do dia a dia é muito bacana, ela é assim, contato direto com os envolvidos, para que eles saibam exatamente o que está acontecendo ali, quando é que o exame vai ser realizado. Porque, muitas das vezes, por exemplo, o médico pede o exame, ele não vai saber assim, qual é o melhor momento, rotina, né? Que horas que eles vão vir aqui. Ele pediu, eu preciso disso o quanto antes. Mas essa parte aí entra a responsabilidade do tomador, né, que é o home care. Ele sinaliza lá para a família que foi pedido esse exame e ele passa para a gente. E a gente faz o contato também confirmando lá, tem uma demanda aqui, para a gente fazer o seu exame. Se apresenta, né? Liga e se apresenta. E aí essa família ela vai adequar o horário dela. Às vezes pode chocar com o horário nosso, às vezes não tem para aquele horário, mas a gente fala, dentro desses aqui, é possível nesse momento aqui. Então, o que eu quero falar é que a gente se ajusta conforme a necessidade de quem está precisando. Não ele se adapta ao nosso serviço para a gente fazer, é o contrário. O serviço se adapta à necessidade do paciente e daquela família. O momento dele ali é esse aqui, então vai ser nesse momento. A gente precisa respeitar isso, porque a gente está falando de um paciente que ele está na residência dele, ele está na casa dele, então a gente tem que respeitar a rotina dele. E tem algum preparo, assim, costuma ter? Quando vocês fazem tem. Por exemplo, visando a segurança do paciente. E aí a Camila, ela fica muito em cima disso, ela tenta identificar os pacientes que estão com, por exemplo, fazendo dieta, estão em uso de dieta, ou estão hidratando. O que ela faz? Ela pega, liga lá e pede para desligar a dieta. Porque precisa de jejum, né? Para a gente garantir. E aí a gente deixa aí, porque ele precisa ficar em decúbito zero, né? Decúbito dorsal. E aí, se esse paciente estiver muito cheio, pode fazer. Então a gente tem esse cuidado aí, pede aí uns 30 minutos para dar uma parada nessa dieta, para que a gente tenha mais segurança para poder estar fazendo esse exame. Graças a Deus, nunca. São mais de 10 anos que eu venho fazendo esse serviço aqui em Brasília, seja agora nesse momento com essa empresa que eu tenho um carinho muito grande. Eles não dá para eles ver? Dá, olha aqui, tá vendo aqui, gente? Olha que lindo. Coruja, ele é igual a gente com a alta, é um pai coruja. Um carinho muito grande por isso aqui representa muito o atendimento domiciliar. E a gente está muito satisfeito, muito feliz. E estamos sempre à disposição da sociedade, estamos à disposição de todos aqueles que necessitam desse serviço. Você comentou aqui que, por exemplo, uma grande parte são os profissionais que entram em contato contigo demandando, né, o exame. Mas a própria família também pode. Recebe o pedido e ela pode entrar em contato. Pode entrar em contato com a gente. Agora a gente é pela alta, tá? Porque eu só queria falar. Nossos parceiros, Adriano estará conosco. Então, faça contato com eles. Eles vão alinhar. Eles já sabendo do respeito. Não é com a gente, não. Ele vai entrar em contato no aplicativo direto seu telefone, solicita. É direto contigo. Então, que vocês podem ter um atendimento super de qualidade desse dentro da sua residência, de acordo com a sua necessidade. Então, assim, um paciente, por exemplo, idoso, mas que não está internado domiciliar, tem um geriatra, às vezes tem aquele paciente que está só com a dieta, né? Só com a sonda. Tem muito paciente que a gente chama os pacientes particulares, né? Que eles não estão diretamente dentro do home care, mas eles estão sob cuidado ali. Tem alguns cuidados. Tem uns cuidados. Então, esse paciente,
ele não consegue também, ele tem dificuldade para ir no hospital, ele tem dificuldade... Alzheimer, por exemplo, né? E aí, esse médico, tudo que a gente construiu durante esses 10 anos, eu nunca fiz propaganda de nada. Foi tudo sempre um colega indicando. Boca a boca, né? No boca a boca. Então, assim, hoje, muitos médicos, eles indicam a gente, por isso que eu até falei que eu ia desligar meu telefone para ele não agora atrapalhar. Você está famoso. Será? Agora a Brasília inteira vai te conhecer. Bacana, eu acho que conhecer o serviço é o mais importante. Falando que tem disponível, porque eu nunca, assim, fiz divulgação. Você pode ver que não vai ter em lugar nenhum. No ano passado, final do ano, que a gente foi mexer com rede social, porque a gente viu que e aí pessoas de outros estados eles me procuram, eles fazem uma busca e fazem contato comigo. Ontem mesmo eu recebi de um estado nosso aí perguntando, eu até achei bacana e pode ser que saia alguma coisa lá, porque realmente a pessoa ficou muito interessada. Não, isso aí é muito legal. E aí a gente tá... É como a Nanda falou, só quem tem não vou falar um doente, mas assim, uma pessoa que inspira desses cuidados e sabe como é o transtorno do transporte desse paciente. Cheio, ou aquele que é cheio de dispositivos. Quando eu digo dispositivos, são as sondas, tubo não tem tanto, né? Mas assim, oxigênio, enfim. Ou então aquele que não aceita, né? Então, é o Alzheimer, que às vezes ainda não inspira cuidados de home care, vamos dizer assim, de dispositivos, mas não sai de casa, é uma criança com autismo grave. Fratura. Fratura, gente, olha isso. Às vezes não fratura. E atenção, muito cuidado, então isso a gente precisa estar sempre deixando em alerta, porque a gente é muito acionado para fazer exame de paciente por queda da própria altura. Isso geralmente é pacientes idosos. Então, é pacientes que de repente, a história é mais ou menos essa. Levantou, foi fazer alguma coisa e tinha ali alguma coisa no meio que atrapalhou, então esse paciente caiu. E aí dá uma fratura. Acho que a gente fez de ontem para hoje 3 fraturas. Nossa, olha isso. Esses pacientes eles já fizeram a cirurgia, aquela coisa toda, então para poder acompanhar, para seguimento, né? Para acompanhar. Semana passada, fratura também. Esse ainda não tinha ido no hospital, enfim, mas aí a família desconfiou de alguma coisa ali, era uma fratura. Então, olha só que interessante, desculpa, Nanda. Tem o quê? Tem uns 2 meses eu presenciei, agora que me veio à mente, eu presenciei uma cena dessa. Eu estava na emergência do hospital, não estava nem trabalhando, eu era a paciente. A gente também adoece. É raro, mas acontece muito. Inclusive com uma fratura, né, no pé, no dedo, enfim. Olha a idade. A idade chega para todos, né, enfim. E aí chegou isso. Nossa, olha só que legal. Me marcou agora e eu lembrei. Eu estava esperando para ser atendida, um raio-x. Chegou uma ambulância, que foi a sua vida, né? Isso, né? Então, assim, uma ambulância era um senhor, né, idoso, e ele tinha feito uma cirurgia de prótese de quadril, né? Mas ele assim, recente, não era uma coisa já de muito tempo, não. Ele estava indo para poder fazer o outro raio-x de segmento pós-cirurgia. Mas eu não sei qual era a condição dele exatamente, mas eu sei que ele não podia ele estava deitado, ele não podia nem mexer. E foi fazer o exame. Chegou lá, não sei o que aconteceu, foi algum problema ali do hospital, não era problema dele, ele ainda não conseguiu fazer o exame e teve que voltar. Nossa. E eu lembro, assim, que eu estava na emergência e eu via a indignação da família. Assim, você tem noção do tanto que foi difícil tirar o meu pai, né, desgastante, ele tá com dor, só de mexer nele, ele sente dor, e assim, é frágil, porque esses idosos, eles são frágeis, né, e olha só como poderia tudo, né, e outra, deve ter passado, como você falou, o período inteiro ali, a manhã inteira ali, nesse problema, e você poderia ter ido lá e resolvido isso em poucos minutos. E aconteceu, isso foi até uma paciente nossa, de uma região, assim, um pouco mais carente, mas alguém nos encontrou, e a gente foi lá com fez um exame com muita dedicação, acompanhado pelo enfermeiro nosso. E nesse paciente a gente tem que ter cuidado com as incidências que a gente vai fazer, porque às vezes você pode até lesionar mais, então você tem que ter... São pessoas frágeis. Né? Foi muito gratificante, inclusive, para a gente fazer esse serviço lá. E, graças a Deus,
a família conduziu aí da melhor forma possível. Ô, Adriano, e outra dúvida que eu tenho, por exemplo, para infusão, catéter venoso central, punção, vocês fazem também? Ou esse raio-x não é indicado? Então, olha só, o ideal, eu vou falar o que é ideal, né? Uhum. Quando faz esse pique, né? Que a gente chama de pique, é o pique, né? Você falou? Ou o pique ou o central mesmo. Que o pique, para quem não sabe, é um catéter de inserção periférica, que ele vai ficar em posição lá central. Uhum. Ou um catéter central mesmo, que às vezes vai alguém puncionar, em caso o médico punciona o paciente. Antigamente até chamava muito. Eles para catéter central, mas aí eu vi que deu uma parada. Mas é possível. É possível. Se tiver uma equipe, se tiver uma equipe médica que faça na residência e precisar do suporte do raio-x, vocês atendem. Nós estamos lá à disposição. Uhum. Hoje tá mais normal no PIC. O pessoal do PIC, eles que o próprio enfermeiro passa eles passam o PIC, né? Mesmo com ultrassom, né? Mas eles precisam certificar uma imagem para fazer ali, a infusão, né? Para poder liberar. Do catéter, da imagem. Então, a gente faz muito para o pessoal do PIC. É um a mais, né? E outra dúvida que eu tenho, por exemplo, que eu trabalhei, eu tenho neonatal. Então, assim, tem muita criança prematura que vai para casa, tem resquício, tem bronquiolite. Então, às vezes, precisa também fazer um raio-x. É possível fazer num bebê, num recém-nascido? Aqui em Brasília tem muitas epidemias de bronquiolite, especificamente, que evoluem com pneumonia, com outras doenças respiratórias. O exame ele é feito para identificar aquela suspeita diagnóstica, né? Pode ser diagnóstico. Então, todo exame que é solicitado para criança, adulto e idoso, a gente consegue fazer. Existe algumas dificuldades de fazer esse exame. Pelo que a gente tem hoje, por exemplo, se for um paciente, uma criança não tem problema nenhum, a idade... Se for um bebezinho, às vezes a própria mãe ou o pai conseguem segurar, imobilizar. A gente faz de criança, muito bebezinho, a gente faz. Onde a gente tem uma dificuldade, é uma dificuldade técnica, porque realmente a gente precisa ter esse respeito. Um paciente, se ele for um sobrepeso, por exemplo, esse paciente possivelmente a gente não vai conseguir fazer um exame com boa qualidade. Então a gente... Sobrepeso, você chama um paciente adulto com obesidade porque ele tem muito avançada. Tecido. E aí, na hora de fazer a penetração, ela fica prejudicada. Então não é aconselhado. Eu mesmo já falo, olha, o ideal é tentar um local onde tenha o equipamento adequado, mais específico. Até por segurança do equipamento mesmo, assim, né? Que a penetração dele tem que ser mais leve para não emitir radiação. Porque é justamente isso aí. Então, assim, a gente tem essa preocupação, mas, assim, 99,9% de todos os exames que são demandados, a gente consegue fazer e dar a resposta para aquele que pediu com segurança e qualidade para ele poder fazer a condução dele. Pode falar. A perguntinha de ouro. Por que eu não botei... era a minha pergunta também, então a gente está em sintonia. Por que eu estou falando 99,9%, não em 100%? Porque tem esse caso, pode ser que apareça um paciente que esse exame aqui não vai ser possível, então a gente não Aí vai, vocês dialogam com a família, com a equipe solicitante e contra-indicam, né? Mas aí, pensando em fazer o raio-x, mas igual eu falei no começo, né, esses pacientes eles têm as mesmas necessidades do paciente que está internado. Então, nós implementamos também. A gente colocou lá, por exemplo, o paciente ele precisa fazer um eletrocardiograma, que é simples. A gente vai lá no domiciliar, vai lá, faz o eletrocardiograma. Era essa a pergunta que a gente estava falando. É só raio-x ou tem outros exames? Precisa fazer um mapa. Vamos lá, a gente vai lá, faz o mapa, coloca, instala o mapa. Precisa colocar o Holter. A gente vai lá, coloca o Holter. Então, quais são os exames? Então, a gente atualmente está fazendo mapa, Holter, eletrocardiograma e o raio-x domiciliar. Você precisa de uma ecografia domiciliar. Eu não faço, gente. Mas, tem que ser médico, tá? Mas a gente tem uma parceira médica radiologista que ela também faz. O que a gente faz domiciliar em relação ao raio-x, ela faz domiciliar. Então, assim, hoje é possível fazer vários exames. Então, ela é uma parceira nossa, né? Inclusive, eu tenho certeza que vocês vão fazer esse convite para ela, porque o serviço dela também é de grande importância, igual o nosso serviço, no sentido de imagem, das partes que a gente consegue fazer do paciente, a dela
é espetacular. Então, e tem outros, deve ter outros colegas nossos médicos que devem fazer também, que eu não tenho contato. Não, assim, a gente fala que tá sempre aqui advogando, inclusive é o nosso propósito, né? Levar a saúde para o paciente onde é que ele estiver, né? E eu acho que hoje, assim, hoje não, assim, a gente já está vendo essa tendência, tem visto essa tendência, da pandemia acentuou, o atendimento domiciliar. E o atendimento domiciliar, só para ficar assim, deixar bem claro que levar a saúde até onde precisa. E na hora que precisar também levar o paciente até a saúde, aí não é minha empresa, né? Claro, a gente não faz mas isso. Existe nossa a empresa, possibilidade também. mas existe, claro, que são nossos colegas dos APH, as ambulâncias, que elas fazem um serviço de excelência. Os colegas nossos, assim como os colegas do SAMU, esse trabalho que a gente faz no pré-hospitalar, no atendimento domiciliar, e aí eu vou me dirigir aos colegas mais da rede privada. São trabalhos importantíssimos, porque salvam vida. Então, eu não poderia deixar de lembrar, porque eu faço isso até hoje também, viu? Continuo uma vez samuzeiro, sempre samuzeiro. E o nome disso é referência e contra-referência em saúde, né? Então, nem tudo vai ser referência, e para isso existe o caminho, o fluxo certo que deve ser corrigido. E na hora que precisar, pode acionar os nossos colegas do APH, que eu tenho certeza que vão legal. Com todo carinho também fazer os atendimentos. Levar o paciente para o hospital, fazer a remoção. Eles estão prontos sempre. Legal. Adriano, estamos chegando ao fim. Quer perguntar mais alguma coisinha? Não, quero te agradecer, quero reforçar essa nossa felicidade em estar divulgando para a população, para os nossos pares também, colegas profissionais de saúde, que existe esse serviço, que essa qualidade pode chegar até você na sua casa, pode chegar até o seu paciente, e a gente fica muito feliz de estar trazendo isso aqui hoje. E lembrem-se, a Alta é um ecossistema de saúde. Você pensou em saúde, processo saúde e doença? Lembra da gente. A gente tem pensado assim exaustivamente, né? 24 horas para atender você na sua casa, para te encontrar aonde você precisa. Nós queremos estar aonde você precisar. E assim, Adriano, né, estará conosco, precisando dos 4 exames, né? Então vamos reforçar aqui, raio-x, qualquer raio-x. Né? Qualquer raio-x, mapa, Holter e eletrocardiograma, né? Mapa, Holter e eletrocardiograma. Vai estar, assim, acessível a um clique de você, né? Então, assim, basta pegar o aplicativo. Pega o seu celular. A agenda, chama Adriano, chega na sua casa com a máquina. A nossa equipe está pronta, inclusive nesse momento agora nós estamos fazendo um atendimento, eu sei até o horário. A outra equipe, né? A gente tem uma equipe lá, a Camila está coordenando, para fazer, inclusive, uma fratura, tá? Olha aí, ó. Então, e assim, hoje demanda a gente também fez uma outra fratura. Você precisa entender como demanda tem. Não. E para quem está em casa, pensou em saúde, lembra da gente, lembra da Alta. A gente está aqui para te atender. Adriano, muito obrigada pela presença hoje. Foi sensacional a conversa. Tenho certeza que muita gente conhecendo esse serviço vai se beneficiar demais, porque eu tenho certeza que pessoas não conhecem esse benefício e, na verdade, essa oportunidade de ter esse exame em casa. Verdade. Então, parabéns pela empresa, parabéns pela profissão, parabéns pelo sentimento de querer ajudar as pessoas, que eu acho que isso faz a diferença. Faz a diferença. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente tem esse ditado dentro da enfermagem, né? Não é por amor, mas, cara, eu faço com tanto... isso aqui foi pensado carinho, com né? muito carinho, para que a gente consiga dar uma resposta de qualidade, porque, cara, você vê uma pessoa sofrendo, você ainda vai atender de uma forma que não seja aquela que você gostaria, cara, eu não quero isso para mim, então eu procuro colocar o que eu falo, pessoal, que vem de dentro da gente, de melhor, o sentimento mesmo, né? Aquilo, para que ele seja bem atendido com a gente. E parabéns também, e eu gostaria de falar assim, que os profissionais se inspirem em você, né? Porque os profissionais que estão nos assistindo, de qualquer área, sabe? Na hora que escutam você, vem aquele sentimento de eu posso, sabe? Isso. E pensar fora da caixinha, né? Trazer soluções para dores que às vezes a gente acha que não tem solução. E aí é que tá o empreendedorismo que a gente não aprendeu, mas que a vida nos ensina, né? A vida nos traz, a vida chama, ela te joga. Não é por um acaso que vocês hoje estão na 10ª edição, né? Então isso quer dizer que evoluiu bastante.
já que nós estamos na 10ª edição, vale destacar que vocês são 10, né? Agora deixa perfeito. Pronto, não vai nada. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Continue nos acompanhando. Vai.